Há poucos dias, nossa colega Débora, do canal Deb Escreve, publicou um vídeo falando sobre a relativização dos conceitos na era moderna. E ela fez isso a partir de uma perspectiva com a qual está mais familiarizada, o cinema. A Deb levantou um ponto interessante sobre como a cultura atual está perdendo as nuances das boas histórias, em grande parte devido à tentativa de nivelar lados opostos como se fossem meramente pontos de vista mal compreendidos. Sabe aquela ideia de o seu mal pode ser o meu bem? Pois é, estamos falando disso. Embora ela tenha tratado o tema dentro da cosmovisão cinematográfica, que é o nicho que ela escolheu explorar, o que está acontecendo vai muito além do cinema. Toda a cultura parece contaminada por esse tipo de pensamento. Não se trata mais de questionar a realidade de maneira saudável, mas de distorcê-la através de uma ótica cada vez mais individualista e fragmentada. O problema é que essa perspectiva minimalista tenta impor uma visão de mundo pessoal ao restante da sociedade, como se fosse uma verdade universal. Pior ainda, a indústria cultural frequentemente manipula as pessoas usando essa abordagem, apresentando conceitos distorcidos como parte de um novo normal. Mas vamos desacelerar aqui e não sair queimando a pauta, senão bye bye resto do vídeo. É melhor a gente destrinchar isso melhor para não perder o foco no meio do caminho. Se você ficou curioso, fica aqui comigo e depois diz o que você acha aqui nos comentários. Será ótimo saber o que você pensa sobre esse assunto. Dito isso, vamos lá! Relativismo. O que dizer dessa palavra tão usada, mas tão pouco compreendida? Se eu perguntasse a algumas pessoas o que ela realmente significa, é provável que apenas um número pequeno soubesse definir o termo com exatidão, e um número menor ainda seria capaz de explicar como ele se aplica na prática. De forma básica, relativismo é a visão de que verdades, valores ou normas não são absolutos, mas dependem de contextos culturais, históricos ou individuais. Essa ideia traz à tona questões importantes, como a relação entre o conhecimento tácito e empírico de cada pessoa e o impacto dessas experiências na forma como avaliamos o que é certo e errado. Para quem não sabe, conhecimento tácito é aquele que a gente aprende na prática, com a experiência do dia a dia. Já o conhecimento empírico é aquilo que a gente adquire, estudando, pesquisando e analisando. Um bom exemplo de conhecimento tácito é andar de bicicleta, porque você aprende mesmo tentando e errando. Não dá para pegar só lendo. Já o conhecimento empírico seria como interpretar um texto com todas as regras gramaticais corretas, porque isso você aprende estudando e praticando. No relativismo, o indivíduo assume, com base em suas capacidades e experiências, o papel e talvez a responsabilidade de determinar o que é bom ou ruim para si mesmo, levando em conta um infinito conjunto de causas e consequências. Mas pense nisso, considerando que o ser humano vive, em média, 70 ou 80 anos, qual é a real probabilidade de alguém ser capaz de julgar com precisão todas essas variáveis? Agora, multiplique essa incerteza por 8 bilhões de pessoas. Consegue imaginar o caos que isso pode gerar? E esse caos não se limita às escolhas individuais. Quando valores se tornam relativos, perdemos o sentido e a importância que esses índices absolutos teriam em um cenário observável. Se parece exagero, vamos a um exemplo prático. Imagine que você é dono de uma padaria. Sua clientela compra seus pães porque gosta da qualidade com que você os fabrica. No entanto, mesmo com um índice alto de satisfação, sempre haverá uma minoria que não gosta do produto. Para tentar agradar a todos, você decide permitir que cada cliente personalize o pão como quiser. Formatos, sabores, texturas, tudo baseado em preferências pessoais. Quanto tempo você acha que levaria para o índice de satisfação perder completamente o sentido? Não demoraria para que até os clientes começassem a reclamar dos pães, mesmo tendo recebido exatamente o que pediram. O mesmo acontece quando a cultura abraça o relativismo e abandona os fundamentos absolutos. Quando tudo é relativo, os valores que deveriam ser âncoras para a sociedade tornam-se irrelevantes, levando a um colapso do senso comum e, eventualmente, da própria coesão social. Você sabe que algo está errado porque existe uma forma correta para aquilo existir, diametralmente oposta ao que está sendo apresentado. Isso revela que relativizar conceitos fundamentais, como verdade, bem ou mal, é uma visão ingênua e superficial de como o mundo realmente funciona. A interpretação de indicadores que ajudam as pessoas a entender como as coisas operam, muitas vezes é rotulada de forma pejorativa por aqueles mais emocionados. Isso acontece porque, no mundo de hoje, muitos já não sabem trabalhar com o significado correto das palavras. No entanto, não há outra maneira de chamá-lo senão de padrão. Sim, existe um padrão no mundo. E, à medida que nos aproximamos ou nos afastamos dele, os resultados tornam-se evidentes. Essa proximidade ou distância é o que determina se algo está mais próximo do certo ou do errado. Pense, por exemplo,
Na ideia de justiça, em um mundo onde tudo é relativo, cada pessoa poderia definir o que é justo com base apenas em sua perspectiva. Isso pode parecer libertador à primeira vista, mas rapidamente se transforma em caos. Imagine um tribunal onde não há um padrão objetivo para julgar o que é certo ou errado, e as decisões dependem apenas dos sentimentos ou interpretações de quem está presente. Sem um padrão universal, como leis ou princípios éticos bem definidos, a justiça deixa de ser confiável. O que sobra é a arbitrariedade, onde o mais forte ou mais influente impõe sua visão sobre os outros. E é exatamente isso que acontece quando a cultura relativiza conceitos fundamentais. Perdemos o referencial e, com ele, a capacidade de construir uma sociedade coesa, ordenada e justa. Jordan Peterson sempre argumenta que relativizar conceitos fundamentais é não apenas ingênuo, mas também perigoso. Ele afirma que há um padrão intrínseco ao mundo, um logos que estrutura a realidade e serve de base para nossas decisões morais e sociais. Distanciar-se desse padrão, segundo ele, é abrir mão do que nos dá ordem, propósito e significado, tanto em nível pessoal quanto coletivo. Se nos recusarmos a reconhecer a existência de padrões universais que definem o certo e o errado, acabamos contribuindo para o caos e a fragmentação, perdendo o senso comum e a coesão social. Para Peterson, a busca pela verdade e a adesão a esses padrões não são apenas escolhas, são responsabilidades inescapáveis que sustentam a existência humana. Mesmo que as pessoas tentem argumentar o contrário, o padrão universal está tão profundamente enraizado na humanidade que a visão relativista muitas vezes soa alienígena e provoca estranheza. Por exemplo, ainda que alguém diga que matar pode ser justificado em certas circunstâncias, a maioria de nós tem grande dificuldade em aceitar essa ideia. Isso acontece porque ela viola um princípio fundamental gravado na consciência humana, algo que transcende culturas e ideologias. É por isso que, quando aquela feminista de cabelo colorido afirma aos gritos que é normal praticar algo que chamam de direito, sim, esse mesmo que você está pensando, justificando com a ideia de que é dona do próprio corpo, isso nos incomoda profundamente. Por mais normal que essa ideia pareça para algumas mentes distorcidas, o ato de tirar uma vida continua sendo algo alienígena e repulsivo para qualquer pessoa com o mínimo de bom senso. Nos filmes, isso fica evidente. Pegue o plano de Thanos em Vingadores. Embora sua lógica fosse meticulosamente elaborada, defendendo a eliminação de metade da vida no universo para resolver o problema de recursos limitados, a maioria do público rejeitou completamente essa ideia. Sabe por quê? Porque o genocídio universal, por mais racional que pareça em um cenário fictício, vai contra um padrão ético básico. A vida não é descartável e a destruição em massa nunca será a resposta para os problemas do mundo, muito menos para os reais, já que a teoria de recursos finitos nem se aplica plenamente à nossa realidade. E veja só, até houve uma grande comoção para defender a ideia do Thanos. No entanto, como bem disse a Debbie, sabe aquela história de Thanos estava certo, eu entendo o ponto dele e tudo mais? Vale ressaltar que entender o argumento de um vilão faz parte de entender a narrativa que os caras criaram. Nosso trabalho, acho que é não concordar com ela. As ações mais abomináveis da história sempre vieram acompanhadas de uma boa dose de bons argumentos para justificá-las. Outro exemplo está na humanização excessiva de vilões, onde a narrativa tenta convencer o público de que a vilania pode ser justificável. Um argumento comum é que a injustiça sofrida pelo vilão legitima a retaliação na mesma medida, transformando-o, em última análise, no próprio algoz de sua história. Isso tenta embaralhar conceitos fundamentais como certo e errado, mas a sensação de estranheza persiste, porque sabemos que a vingança pura não é uma solução moral. E é tão confuso que, ao dizer essas ideias em voz alta, chega a causar uma vergonha alheia. No fundo, reconhecemos que existem princípios universais que não podem ser relativizados sem criar um profundo desconforto, tanto na ficção quanto na vida real. É o que Gandalf explica a Frodo quando este pergunta sobre a possibilidade de matar Gollum, buscando acabar de uma vez por todas com seu sofrimento e sua obsessão pelo Um Anel. Muitos que vivem merecem morrer, e alguns que morrem merecem viver. Pode resolver essa situação, Frodo? Não seja tão apressado em julgar os outros. Nem os mais sábios conseguem ver o quadro todo. A lição de Gandalf é clara. O julgamento precipitado e a simplificação de questões morais profundas são perigosas, pois nem sempre compreendemos as ramificações das nossas decisões. Não importa o quanto as pessoas tentem normalizar certas discussões ou minimizar as consequências que vão contra um conceito moral intrínseco ao ser humano, o erro, por mais bem justificado que seja, sempre parecerá estranho. Quando se trata da verdade, a discussão se torna ainda mais intensa. Na tentativa de relativizar a verdade, muitos buscam moldar
amoldá-la a cenários e interesses específicos, transformando-a em algo fluido. No entanto, a verdade não foi feita para agradar ou se adaptar ao indivíduo. Ela existe para confrontar e revelar a realidade como ela é. O que é maleável não é a verdade, é a mentira. Este é um traço distintivo que separa as duas. Francis Schaeffer, em sua obra The God Who Is There, alertou para os perigos do relativismo. Ele argumenta que, ao abandonar a ideia de uma verdade absoluta, as sociedades mergulham em um vazio moral, onde o certo e errado passam a ser definidos por conveniência ou preferência pessoal. De forma semelhante, C.S. Lewis, em A Abolição do Homem, defende que rejeitar os valores objetivos, o que ele chama de tal, um conjunto universal de leis morais, resulta na perda de direção e abre espaço para manipulação por ideologias efêmeras. O perigo do relativismo também é exemplificado no contexto bíblico. No livro de Juízes, lemos: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. O resultado dessa postura foi o caos e a desordem, uma consequência inevitável quando as pessoas abandonam uma base sólida para suas ações. A história demonstra repetidamente que o relativismo destrói tudo o que se dobra a ele. Um exemplo contemporâneo é a decadência das produções de Hollywood. À medida que conceitos fundamentais se tornam cada vez mais relativos nas narrativas, os resultados refletem essa fragilidade. Tramas antes épicas, marcadas por valores sólidos e significativos, têm dado lugar a sequências cada vez mais sem vida, comprometidas pela tentativa de inserir discursos relativistas forçados e desconexos. Obras de arte, sejam filmes, músicas, livros ou pinturas, sofrem quando o relativismo entra pela porta. Aí, é quase certo que o bom senso sai pela janela. Nosso dever, portanto, é questionar esses conceitos e expô-los à luz da verdade. Só assim poderemos fortalecer nossas convicções e discernir entre o certo e o errado. Caso contrário, tornamo-nos como a casa construída sobre a areia, que, ao soprar do vento e a força da chuva, desmorona sem resistência. Por isso, cuidado com o que é relativo. A verdade, embora às vezes desconfortável, é a única base sólida sobre a qual podemos construir algo duradouro.